Viva, seja bem-vindo a mais um debate aqui no Conta Lá. Este é o espaço de representação de Vila Nova de Foscoa, um concelho com pouco mais de 6.000 habitantes, pertencente ao distrito da Guarda, mas já na região do Douro. É o único concelho com dois patrimónios mundiais, o Val do Coa e o Alto Douro Vinheteiro, mas é conhecido também por ter um importantíssimo parque arqueológico. Politicamente, à exceção de um mandato, o PSD tem liderado o Executivo da Câmara Municipal. Ao cabo de um mandato, João Paulo Sousa está de saída, ou esteve de saída, se suspendeu recentemente de funções, tendo sido substituído no cargo por Pedro Duarte, é ele o candidato do PSD a estas eleições. Bem-vindo e obrigado por aqui estar. O cabeça de lista do PS é Vítor Sobral, novamente candidato, ele que já foi vice-presidente da autarquia. Já lá vamos, começamos com Pedro Duarte. Numa situação que é curiosa, eu não lhe peço para falar pelo seu antecessor, mas não deixa de ser curioso, pelo menos a nível nacional, que ao cabo de um mandato um autarca decida não se recandidatar. Isso foi uma decisão do até há muito pouco tempo, presidente João Paulo Sousa. Como é que surgiu o convite ou a oportunidade de se apresentar como cabeça de lista à Câmara? E já agora umas palavras sobre o término de funções ao fim de um mandato. Sim, boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentá-los, cumprimentar o meu adversário, o Dr. Vítor Sobral, e cumprimentar todos lá em casa, aos foscoenses em particular. É verdade, não é uma situação muito normal. O ex-presidente da Câmara, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, comunicou-me que não estaria disponível para se recandidatar à Câmara Municipal de Foscoa e que eu, se sentisse condições e se sentisse vontade de ser candidato, que ele me apoiaria e que eu seria o candidato dele. E eu fiz naturalmente o meu processo de reflexão. O ser Presidente de Câmara é um cargo com uma responsabilidade muito grande, é preciso uma dedicação muito grande, não basta conhecer os dossiês, não basta conhecer as pessoas, conhecer o território, é preciso termos características especiais que eu acho que tenho, pessoais e profissionais, para ser um bom Presidente de Câmara. É por isso que eu me candidato, depois de refletir, achei que tinha essas condições e decidi avançar a candidato a Presidente de Câmara. Este não chega a um mês de mandato. Que impressões lhe deixou para esta candidatura? Eu já estava no Executivo, era atual Vice-Presidente, por isso neste momento estamos aqui quase... Foi uma transição natural? Sim, foi uma transição natural. Nós estamos quase num período de pré-campanha e quase campanha eleitoral, e por isso foi perceber um bocadinho melhor 2 ou 3 dossiês que estavam muito entregue ao então Presidente de Câmara, mas é uma transição que eu vejo com naturalidade. Procuro, obviamente, estar dentro de todos os assuntos, estar dentro de todos os dossiês, para decidir bem. Para isso preciso ter o máximo conhecimento possível e foi nisso que eu me foquei e que estou focado neste final de mandato. Este é um final de mandato, como nós sabemos, estamos em plena execução do PRR, em plena execução do quadro 2030, por isso nós não podemos parar de trabalhar para nos dedicarmos só à campanha eleitoral. Nós temos uma responsabilidade, eu e a vereadora, que são quem tem pelouros neste momento, temos que continuar focados naquilo que é o interesse superior do município de Foscoa e das pessoas do município de Foscoa. Obviamente que a campanha eleitoral é importante, vivemos em democracia, gostamos de ir a eleições, gostamos do contacto com as pessoas, mas não podemos perder o foco daquilo que tem que ser o nosso trabalho. Nós estamos a receber, por exemplo, no âmbito do quadro 2030, todas as semanas recebemos aprovações de candidatura e por isso a máquina não pode parar e nós estamos muito focados em continuar a trazer e a capitalizar muito investimento para o Concelho de Foscoa para que depois possa haver uma boa execução e possamos, acredito eu, mudar verdadeiramente a face do Concelho de Foscoa. É uma fase de muita responsabilidade, Vítor Sobral. Neste momento que faz cerca de 20 anos que foi eleito vice-presidente da autarquia de Foscoa. São tempos muito diferentes dos que o levou à eleição há 20 anos atrás? Olha, olá, cumprimento o João, cumprimento o meu adversário G. Pedro, cumprimento a equipa e, sobretudo, cumprimento todos os foscoenses, residentes, aqueles que, por motivos pessoais, familiares, tiveram que sair do concelho, que residem no país e outros que estão por esse mundo fora. Um abraço amigo e especial para eles todos. Relativamente à sua questão, são tempos diferentes, muito diferentes.
Tempos que o próprio Conselho, a demografia do Conselho diminuiu bastante, muitos jovens partiram do Conselho e, sobretudo, há uma ausência de aposta efetiva naquilo que para mim é uma base de qualquer território que se queira desenvolvido no século XXI. Nós já estamos na segunda década do século XXI, que é a educação. A educação é a base e é a raiz de qualquer desenvolvimento de qualquer território. Quando nós temos jovens a saírem do nosso país e a não regressarem, ou por falta de oportunidade, ou então muitas das vezes por não conhecerem ou não reconhecerem as potencialidades que o Conselho lhes pode oferecer para poderem fazer ali vida, é porque alguma coisa não está a funcionar bem. E eu agarro muito na educação porque tenho 2 filhos, o Pedro também tem, e percebemos claramente já, quando estamos em família, que a ambição, muitas das vezes, e os sonhos, passa por estarem fora do Conselho de Foz de Coa. E nós queremos que os sonhos dos jovens que hoje estudam, ou que podem partir para novos estudos, para as universidades, para outro tipo de escolas, possam regressar e perceber que a base da economia daquele território pode-lhes dar aquilo que eles mais ambicionam, ser felizes. Pode-lhes dar na agricultura, no vinho, no azeite, na amêndoa, no mel, etc. Há muitos produtos em que nós somos tendencialmente bons, e se falarmos nos vinhos, somos excepcionais, internacionalmente. E azeites também. Por outro lado, nós criamos, há 20 anos atrás, eu recordo-me perfeitamente, as políticas educativas incidiam muito no tu tens que estudar para seres médico, para seres juiz, para seres engenheiro. Quando nós, efetivamente, precisamos no território médicos, mas carpinteiros, médicos, mas cozinheiros, médicos, mas eletricistas, e hoje nós temos que perceber que temos que revalorizar essas atividades que pecam por escassas no Conselho. Já vamos detalhar com mais pormenor essa questão da educação, mas um dos pilares de ambas as candidaturas, de resto, prende-se com a valorização da saúde. De facto, o Serviço de Urgência Básica apresenta problemas em Foz de Coa de falta de médicos, alguns períodos de encerramento por via disso. De resto, no final do ano passado, João Paulo Sousa chegou até, perante alguns encerramentos, o anterior autarca de Foz de Coa, a sugerir que podia haver movimentações políticas na base disto, ou por trás da escassez de profissionais. Subscreve esta ideia, Pedro Duarte? Não sei, nem estou recordado exatamente dessas afirmações do então Presidente, mas efetivamente a saúde é um fator decisivo para quem quer fixar gente, para quem quer trazer famílias, fixar por um lado ou atrair outras famílias que estão fora e que queiram vir para o Concelho de Foz de Coa. Nós no Concelho de Foz de Coa, fruto de uma gestão rigorosa e do bom trabalho que foi feito anteriormente, conseguimos que em Foz de Coa se fizesse, em 2016, fosse inaugurado um novo centro de saúde, e esse novo centro de saúde deu-nos a capacidade de ter hoje um serviço de urgência básico 24 horas por dia. Relembro que no Distrito da Guarda apenas existe na Guarda, em Ceia e em Vila Nova de Foz de Coa. Obviamente que a nossa localização geográfica também foi, de certeza, muito importante e decisiva para essa manutenção, mas o papel da Câmara é sempre pugnar por ter o melhor serviço de saúde possível e o máximo de serviço de saúde possível, e os melhores serviços, e nesse aspecto também deixar-me referenciar que conseguimos, há cerca de 15 dias, inaugurar em Vila Nova de Foz de Coa um polo do Hospital Privado de Terra Quente. Isso acreditamos que é muito importante também para o município de Foz de Coa, ajuda na captação de médicos, ajuda a centralizar ainda mais serviços de saúde, e acreditamos que por esta via também podemos ter um desenvolvimento mais sustentado do nosso concelho. E, obviamente, as pessoas sabem, e os foscoenses sabem, não nos conhecem há 2 dias, sabem perfeitamente que nós estaremos sempre na linha da frente naquilo que seja a defesa de qualquer serviço público, no serviço, na saúde ainda mais, porque é obviamente um serviço decisivo
para quem quer fixar famílias, fixar jovens ou atrair novas famílias ao nosso território. Antes disso, será necessário fixar os médicos. Sim. Que instrumentos pode ter o município para ajudar a essa fixação? Nós temos, no meu programa eleitoral deste próximo mandato, nós temos planeado a criação de um regulamento que possa ajudar a fixar os médicos no Concelho, seja com um simples subsídio de deslocação, seja na questão, e aqui já entroncamos um bocadinho noutro assunto que eu acho que também é muito importante, que é a questão da habitação. Nós temos um plano na nossa carta habitacional para 10 anos, uma daquelas coisas que nós propomos é voltarmos a ter casas de função para profissionais que estejam deslocados e que venham para o território e que o município possa ajudar aí a ter, ajudar esses médicos a fixarem-se no nosso Concelho, e por isso, como vemos aqui que os assuntos se entrelaçam entre eles, e também a questão da educação. A questão da educação para nós é fundamental. A educação é o grande elevador social do nosso país e nós temos um investimento muito grande nessa área. Relembro que o município de Foz de Coa foi um dos 3 primeiros da Cimedouro a ter a candidatura aprovada no âmbito do PRR para a renovação do nosso edifício sede, mas não ficámos por aqui, ou seja, temos esta candidatura com 4 milhões de euros e o projeto já está em execução. Podíamos cruzar os braços e dizer, bom, na educação já temos 4 milhões investidos, mas nós achamos que queremos sempre mais e tudo o que seja para melhorar a condição de vida das pessoas, nós estamos sempre disponíveis. O que é que nós conseguimos além disto? No quadro comunitário 2030, tivemos a semana passada a aprovação da ampliação e da renovação da nossa escola do primeiro ciclo, mais 800 mil euros que vamos conseguir executar. O projeto está aprovado, a candidatura está aprovada, não é uma promessa vã, não é uma ideia aqui lançada em cima da mesa, é uma coisa concreta que iniciará muito brevemente obras e isso trará melhores condições às pessoas e aos foscoenses, mas também ainda na educação, deixe-me frisar já vamos olhar com mais detalhe, tanto para a educação como para a gestão das verbas comunitárias que em territórios de coesão, como é o caso de Vila Nova de Foz de Coa, são importantíssimas, mas deixe-me ir também ao Vítor Sobral para se referir a esta questão da saúde, que é um dos pilares também da sua candidatura. Aquilo que lhe pergunto é que intervenção deve ter o município que a atual gestão não tem? Muito bem. Olha, primeiro dá nota de que foi entre 2005 e 2009 que se garantiu o Serviço de Urgência Básica em Vila Nova de Foz de Coa com o Partido Socialista. Depois dá nota, e bem, que foi depois, através do pai do Pedro Duarte, que foram investidos e que se fez a infraestrutura do Centro de Saúde de Vila Nova de Foz de Coa, assegurando, naturalmente, a continuidade do Serviço de Urgência Básica em Foz de Coa, e bem. O que é que com isto quer dizer? Fundamentalmente o seguinte, é natural que para um território que tenha um potencial muito grande a nível do turismo, este turismo coexiste e que vai aos territórios do interior, procuram sempre segurança e saúde. E é natural que Foz de Coa aqui se destaque pela saúde, precisamente porque tem a resposta essencial que permite dar estabilidade a quem nos procura. Por outro lado, há problemas dentro do Sistema Nacional de Saúde que não estão resolvidos e focou muito bem, porque nós tivemos o Serviço de Urgência Básica pelo menos 3 vezes encerrado, por falta de médicos. E este é um assunto que a nós tem que ser combatido. Podemos dizer assim, é responsabilidade do município? Pode não ser responsabilidade do município, mas o município tem que fazer para que algo não volte a acontecer. E a ausência de médicos é porque não é só no Serviço de Urgência Básica ou no Centro de Saúde, é porque nós temos postos de saúde em várias freguesias que foram alvo de intervenções e que o médico vai uma vez por mês e quando vai. Por isso, é importante que a Câmara, o Executivo, encontre, o Pedro já elencou alguns, nós já tínhamos isso há 4 anos, mantemos, até porque nós não fizemos um programa para 4 anos, fizemos uma agenda para uma década, e isso diferencia muito, porque os problemas já existiam e agora repetem-se. Mas refere-se às casas de função? Sim, às casas de função, ao apoio nas deslocações. É importante, sobretudo na saúde, nós defendermos sempre o reforço de médicos, de enfermeiros, porque isso faz falta, e muitas das vezes de outras respostas na saúde. Isto é tremendamente difícil quando nós tentamos negociar com o Governo Central,
porque é ele que compete essa questão. No entanto, como líderes de um Conselho, não podemos abdicar dessa defesa desses princípios. Naturalmente que nós vamos pugnar muito pelo reforço das equipas, não só do Centro de Saúde. Nós queremos adquirir uma viatura móvel, como já outros municípios adquiriram, para que a saúde possa ir às freguesias. E esta viatura tem que ter, no mínimo, um médico, um enfermeiro e um auxiliar. E isso tudo fará o município, nem que para isso seja disponibilizado pelo orçamento municipal uma rúbrica para custear essa despesa. É importante conectar os serviços que existem na sede do Conselho com todas as freguesias. E isso não existe em Foz de Coa. Há um autocarro que vem de manhã, que até é do ensino, ligado à educação, e as pessoas lá vêm. É importante que nós podemos garantir proximidade de serviços. E não é só na saúde, é também nos serviços administrativos e nos serviços municipais. É preciso que pessoas como os nossos habitantes, os nossos foscoenses, que são pessoas com 65% delas já têm mais de 65 anos, possam ser servidas próximo das suas habitações naquilo que mais dependem. Como já são, por exemplo, no terceiro setor, no setor social, em que temos uma série de instituições que vão a casa e que tratam das pessoas. É preciso também, na área da saúde e na área da modernização administrativa, levar estes serviços às pessoas. E isso nós temos no nosso programa, vamos fazer protocolos com empresas, com taxistas, a Câmara tem também algumas viaturas, é preciso religar, transporte a pedido. Religar toda a conectividade das freguesias com a sede do Conselho. Isso é fundamental. Relativamente, reforçando ainda mais uma ideia da saúde. Para terminar, para avançarmos, por favor, preocupa-nos imenso, porque não é só saúde, é saúde e segurança. Com certeza. Preocupa-nos imenso, por exemplo, a questão de não termos ainda na Associação Humanitária dos Bombeiros de Foz de Coa os operacionais suficientes para dar ainda melhor resposta. E é preciso também garantir maior apoio, maior motivação aos bombeiros, porque são eles os homens que dão o corpo, não só nos incêndios, não só nas inundações, mas também na saúde. Capilaridade, sim. E é necessário reforçar esse serviço de modo a que nós possamos ter respostas mais efetivas e rápidas a toda a população e a todos os foscoenses. Pedro Duarte, queria... Retorquir aqui um bocadinho o que o Dr. Vítor disse, que é a questão da proximidade dos serviços e a descentralização dos serviços por todo o Conselho. Eu há bocado disse no início, na minha primeira intervenção, que as candidaturas avançam e não estão à espera do calendário eleitoral. Nós temos o nosso balcão da inclusão aprovado e que irá começar na próxima semana ou nos próximos 15 dias. O que é o balcão da inclusão? É exatamente estes serviços descentralizados um pouco por todas as freguesias, depois terá uma calendarização e passará por todos os locais. Serviços administrativos. Serviços administrativos. Mas também, na área específica da saúde, nós temos um protocolo com a Cruz Vermelha, que se chama o Saúde sobre Rodas, e também ele anda, neste caso, com uma enfermeira e com depois outros técnicos, como psicólogos, animadores sociais, andam também por todo o Conselho, a percorrer todo o Conselho. Na questão dos centros de saúde, nós temos efetivamente algumas extensões ainda dentro no nosso Conselho. A maior parte delas precisou de obras de remodelação. O município de Foz de Coa não hesitou um segundo em avançar para essas obras. Temos em Almendra, já está a funcionar, nas Chãs as obras penso que estão concluídas, temos um bocadinho mais atrasado na freguesia de Castelo Melhor, na Horta também o serviço, a extensão também já tem as obras concluídas, por isso também aí a Câmara foi diligente e avançou com tudo o que era a remodelação e os pedidos que os médicos e as exigências que fizeram para poder aí deslocar-se e fazer prestar um serviço de saúde de proximidade e de máxima relevância para a nossa população, que é efetivamente uma população idosa, que nem sempre tem o transporte que precisa para vir à sede do Conselho. Nós sabemos isso e por isso temos no nosso programa eleitoral para os próximos 4 anos a implementação do transporte a pedido. Exatamente aquilo depois vamos contratar os taxistas do nosso Conselho e existem outros conselhos à volta que já fazem e já têm esse projeto. Eu também já o tenho, também já o estudei
e vamos avançar para essa Vítor medida Sobral também, para conseguir prestar um melhor serviço à população. Vamos olhar também para a questão do orçamento e do investimento, que é sem dúvida marcado pelos programas do PRR e do Portugal 2030. Já falou aqui em alguns, sobretudo a requalificação da escola secundária com uma dotação de 4 milhões de euros. No primeiro direito também com 10 milhões de euros do PRR. Ao abrigo do Portugal 2030, 2 milhões para as piscinas cobertas. Isto referindo-me ao orçamento de 2025 e o Centro de Recolha Animal com 1,5 milhão de euros de dotação. E já agora em relação a isso, porque foi notícia recentemente a questão do canil, que foi intervencionado pela GNR, havia 70 animais sem condições de salubridade, o próprio edificado estava ilegal. Como é que foi possível chegar até essa situação? Em primeiro lugar, dizer que a situação do canil foi uma situação difícil para os governantes e acredito difícil para toda a população de Vila Nova de Foz Coa. Eu tive a oportunidade na minha apresentação de falar sobre isso, de não me esconder, não atirar a culpa para os outros, a culpa que era da parte do município. O município efetivamente falhou, mas falhou apenas na parte da fiscalização. O canil municipal de Vila Nova de Foz Coa estava agora, como estava há 30 anos, com um protocolo com a Junta de Freguesia. Era a Junta de Freguesia de Foz Coa que cabia a gestão do canil municipal. E, efetivamente, nós sabíamos que existia um problema de sobrelotação, não sabíamos que existia um problema e que os animais estavam naquelas condições. Obviamente que é uma situação que não nos deixa contente, é uma situação que afetou a reputação de todo o Concelho de Foz Coa, temos essa noção, assumimos a nossa culpa na falta da fiscalização que devia ser mais assertiva, falhámos porque confiámos, no fundo foi isso que aconteceu. Mas ainda assim, e no bem-estar animal, e não querendo apagar esse facto que foi efetivamente mau para o Concelho, nós temos também neste âmbito muito trabalho feito e um trabalho que deve ser valorizado e deve ser realçado. Nós conseguimos, como disse há pouco, lançar, finalmente, entregar a obra do canil municipal, ficou na casa de 1,8 milhões de euros. Temos para isso um financiamento, que também foi muito falado na altura, de 200 mil euros do ICNF. Esse financiamento não tinha sido aplicado porque a obra ainda não estava entregue. Se o financiamento era para a obra, os 200 mil euros vão agora ser aplicados e, como vemos, temos 200 mil euros de apoio, temos uma obra de 1,8 milhões de euros. Já investimos, nestes últimos 2 anos, 40 mil euros em campanhas de esterilização e devolução. Infelizmente, só o podemos fazer com os gatos asilvestrados e não com os cães, porque não é legal fazer esse tipo de intervenção nos cães, mas já gastámos 40 mil euros em campanhas de esterilização. Já criámos o regulamento do apoio ao cuidador informal, criámos pontos na cidade onde as pessoas podem alimentar os animais em segurança, em respeito pela salubridade e pela higiene urbana, e temos também um apoio da esterilização aos animais de companhia, onde já apoiámos a esterilização de mais de 150 animais. Obviamente que nós sabemos qual foi o principal problema e sabemos que este não é um problema só do Concelho de Foz Coa. Quando a lei mudou em 2015, 2016, em que se proibiu o abate de animal para controle populacional, e eu sou a favor dessa medida, o problema foi empurrado para cima dos municípios. E agora andamos um bocadinho a contravapor a tentar resolver essa questão e andamos com campanhas de esterilização em massa, mas efetivamente temos essa dificuldade. O número de animais errantes no Concelho de Foz Coa e principalmente na cidade é ainda muito elevado. Acreditamos que o canil vai ajudar a resolver esse problema. É tudo também uma questão de educação. Em Foz Coa existem muitos animais na rua errantes, mas também animais com dono, por isso o apelo à esterilização é sempre muito importante, porque se os animais andam na rua, mas pelo menos estiverem esterilizados, conseguimos assim controlar o número de animais e pronto, e temos feito tudo o que nos é possível para ajudar a combater este problema e obviamente que estamos disponíveis e temos a intenção de continuar estas campanhas de esterilização e fazer a obra do canil no mais curto espaço de tempo. Muito bem. Vítor Sobral, relativamente a esta questão do orçamento, já disse que, além de ter votado contra o Partido Socialista, acusa este orçamento de ser despesista e eleitoralista, não ter visão. Em que medida é que essas críticas têm cabimento neste orçamento? Eu já lá vou, mas eu queria focar aqui uma questão que é importante
e que nos envergonhou a todos, que foi do Canil. Eu não concordo com o que o Pedro Duarte diz, porque aquilo trata-se de um canil municipal, não se trata de um outro canil. Não sabe, ficamos todos pasmados com as declarações do então Presidente de Câmara, em que diz que não sabia se estava licenciado, se não estava licenciado, quer dizer, algo inacreditável para um município que se diz um município moderno, para a frente, no século XXI. Depois, duas notas importantes que o Engenheiro Pedro referiu e que não se pode desresponsabilizar disso. O contrato interadministrativo feito com a Junta de Freguesia, no artigo 10º, é claro e é evidente que diz que compete ao município, porque é o detentor do imóvel, do canil, compete ao município fiscalizar todo o trabalho desenvolvido no canil. Para além disso, quem contrata a veterinária, responsável pelo bem-estar animal, é o município. Depois, mais ainda, acresce ainda, quem era o responsável e que tinha delegação de competências era o Engenheiro Pedro. Mentira, Nessa não é área. verdade, Vitor. Eu tenho a delegação da veterinária e não do Canil. Desculpa interromper. O Canil tem um contrato interadministrativo com a Junta de Freguesia. Não sou eu, nem era o Presidente, nem era a vereadora que tinha a delegação de competências do Canil, porque pura e simplesmente ela não existe. Existe a delegação de competências da veterinária em mim e nós reforçamos até a avança que temos com a veterinária para ela prestar os serviços, não só no Canil como fora do Canil. Mas não existe ninguém na Câmara Municipal com a responsabilidade do Canil. Essa estava, como sempre esteve há 30 anos, na Junta de Freguesia de Vila Nova de Foscoa. E a questão da fiscalização foi completamente dita também. ridículo, não é? Quer dizer, então o Canil que é do município, ninguém tem responsabilidade sobre o Canil porque está um contrato interadministrativo com uma Junta de Freguesia. Certo. Isto passa pela cabeça de alguém. Que é um facto. É um facto, então, mas é um facto. Como é que pode ser um facto? Como é que pode ser um facto de nós termos uma infraestrutura municipal e dizermos às pessoas que essa infraestrutura municipal não tem nada a ver connosco e tem a ver com o João, porque o João está entregue à gestão da Junta de Freguesia. Foi uma falha de fiscalização que já foi assumida. Assumida numa apresentação política, não é assumida perante os foscoenses numa reunião de Câmara, numa Assembleia Municipal. Agora, numa apresentação política em que nós vamos apresentar o candidato à Câmara, isso é outra questão. Isso é outra questão. Não é verdade. Porque primeiro saem comunicados no município a dizer que agora é que vamos fazer as obras de Canil e agora estamos a adjudicar, quando era a primeira prioridade do programa eleitoral do PSD há 4 anos, era o Canil, eram as piscinas municipais que ainda não arrancaram, cujos terrenos estão por capinar, estão todos sujos, que ninguém percebe bem o que é que se vai passar ali, mas o Canil, fundamentalmente, envergonha, porque afinal de contas, a Câmara não tem nada a ver com isto, mas aquilo é da Câmara. Só porque havia há não sei quantos anos um contrato interadministrativo com uma junta, que a junta tinha a responsabilidade de fazer a manutenção do Canil. Gestão, desculpa. Manutenção, gestão. E recebia financiamento para isso. A Câmara Municipal pagou escrupulosamente todas as despesas inerentes ao Canil. E aquilo que o Dr. Vítor disse agora, da questão do tempo que o novo projeto do Canil demorou a ser adjudicado, demorou porque são os constrangimentos normais de um território como o nosso. Nós temos 2 patrimónios mundiais, como bem disse no início, e temos sempre muitas restrições naquilo que é a construção. O Canil atrasou quase 1 ano, porque na altura, a Direção Regional da Cultura chumbou a cobertura que tinha ao Canil. O projeto teve que ser feito, teve que ser feita nova revisão, e estes processos são morosos, são mesmo assim, mas como eu disse no início, o Canil está adjudicado e a obra vai começar ainda este ano. Vítor Sobral, eu peço desculpa por deixar interromper, porque isto, no fundo, são contributos para a conversa e para o tema. Não, mas só para... volto a referir. Não há qualquer tipo de desculpa pública deste Executivo, a não ser a incompetência e a incapacidade, para justificar tal facto e o que se passou com os maus-tratos dos animais naquele Canil. Não há. Depois, mais grave... isto é decidido não sei como, nem em que fóruns, e chamar uma pessoa à Câmara para lhe dizer
para nos proteger a nós, à nossa imagem, e para dizer ao Presidente de Junta de Freguesia que a responsabilidade de tudo o que se passou do Canil é do Presidente de Junta da Freguesia ou da sua equipa da Freguesia. E que ele, a partir daquele momento, não tem mais a confiança deste Executivo, isso ainda agrava a situação. Porque é, primeiro, não termos o nosso lado humano presente e estarmos a desculpabilizar e a esconder-nos dentro de um gabinete quando devíamos estar a dar a cara por aquilo que se tinha passado. Isso não acontece. Ficou claro que considera esta uma... novamente, mas isso é mentira. Não houve nenhuma retirada de confiança ao Presidente da Junta de Foscoa. Isto é mentira completa. Segunda questão. Quem ficou penalizado com isto tudo foram os foscoenses, foi a economia de Foscoa, foi a atratividade que nós queremos pôr e colocar numa estratégia que nós entendemos que deve aparecer para o Conselho e que não existe, e que é tudo penalizado por um facto que acontece em que, afinal de contas, a Câmara não tem nada a ver com o edifício que é da Câmara. É surreal. Já ficámos a perceber quais são as suas críticas. Eu queria ainda dar-lhe algum tempo sobre o orçamento e sobre o que é mal aplicado, né, no seu entender, em termos de investimento, sendo que depois convinha que avançássemos para outros temas também. Sim, sobre o orçamento. Vou dar um exemplo prático que está no orçamento deste Executivo. O Executivo é bom a elaborar orçamentos. Põe obras, põe candidaturas, o orçamento foi de 20 milhões. Mas quando se trata de executar o orçamento, não consegue executar o orçamento, tirando duas rúbricas, que são as que têm maior execução, que é a rúbrica de despesas com pessoal e a rúbrica de aquisição de serviços. Bom, o que é que com isto eu quero dizer? Nós podemos ter N candidaturas, temos a escola aprovada. A escola era para começar em março, só agora é que começou. A escola tem 4 milhões de investimento, que ainda não estão executados, parece que já estão executados, mas não, começou agora. Foram gastos do orçamento dos nossos impostos, das nossas pessoas, por falta de capacidade de organização e de planeamento, porque é muito bonito dizer assim, nós fomos o primeiro município a ter financiamento para o agrupamento de escolas no PRR, no âmbito do PRR. Mas é que já há 12 anos que se andam a financiar escolas ao abrigo do Norte 2030. Moncorvo financiou, Frei Espada ainda financiou, Alfândega financiou, Meda financiou. E porquê é que nós? Porque não temos planeamento, não temos visão, não temos estratégia. Porquê é que nós demoramos mais de 12 anos a ter um financiamento de uma escola que deveria ser prioridade para segurar os jovens naquele concelho, porque nós temos 68 alunos nas escolas profissionais à volta do nosso território que deixaram a nossa escola, porque é que nós não olhamos para a escola, para a educação, e não colocamos em 2010, em 2011, em 2012, já financiamentos para o agrupamento de escolas, porque em 2005 e 2009, só para terminar, entre 2005 e 2009, eu enquanto vereador da Educação, fomos aí sim dos primeiros a investir financiamentos comunitários no Centro Escolar de Freixo Nemão e no Centro Escolar de Vila Nova de Foscoa, que foram os dois únicos. Aproveitar que falou de educação, eu vou já passar assim. É 5 segundos. É dizer ao Vítor que ele tem à frente dele, o adversário dele, é alguém que entrou na Câmara em 2021. Nós já estamos a discutir coisas de 2010, 2011, não, 2012. Estou a discutir em relação à educação, Vítor Sobral, há pouco deixou uma pista na sua declaração inicial, ou na primeira resposta que me deu, de que queria fomentar o ensino profissional. É isso que posso retirar da sua... É a sua grande ideia para a educação. Sim, deixe-me só dar nota disto. Esta falta de planeamento dá nisto. Nós conseguimos, à última da hora, no PRR, ir buscar financiamento para o agrupamento de escolas, porque senão ficaríamos de fora. Fomos os primeiros. E foi o Partido Socialista que reforçou o PRR, precisamente porque havia muitos concelhos que não tinham feito candidaturas no Norte 2020. Nós não precisámos, somos os primeiros. E só depois é que Foscoa candidatou, já o devia ter feito. Fomos os primeiros. Segundo, para avançarmos, por favor, os 4 Vítor. milhões, sim senhor, estão para os 4 pavilhões, para os 4 blocos, e dá nota do seguinte, a Câmara, como isto tem agora que no espaço de 1 ano e meio terminar a obra, não conseguiu sequer fazer a gestão da obra, de modo a que pudessem fazer a intervenção pavilhão a pavilhão, para não gastarem 900 mil euros em aluguer de contentores, que não vão ter as condições que deveriam ter, condições acústicas para a aprendizagem, pavilhões
para que poderem intervencionar rapidamente todos os 4 pavilhões. Quando isto fosse feito com o seu devido tempo e planeado, eles tinham tempo, não gastavam 900 mil euros dos nossos impostos, que são de todos, porque não há financiamento para o aluguer dos contentores, e o que é que aconteceria? Eu, se fosse Presidente de Câmara, tinha injetado os 900 mil euros na abertura e na criação de uma escola profissional, precisamente para dotar a escola de carpinteiros, de eletricistas, de cozinheiros, daquilo que o Conselho precisa e que, mais uma vez, nós olhamos para trás e quando damos conta, os jovens esquecem o Conselho. Mas sobre o orçamento... Para terminar, por favor. Para terminar... Claro que sim, claro que sim. Sobre o orçamento, para terminar, só para os foscoenses ficarem a perceber como é que se elabora um orçamento, ou melhor, como é que se criam cortinas de fumo num orçamento, eu vou dar 2 notas importantes. No dia 18, não sei precisar, no dia 18 de dezembro de 2024, é aprovado na Assembleia Municipal o orçamento para o ano 2025 e plurianual para os anos seguintes. Porque nós não temos um orçamento plurianual. Repetem as verbas nos anos seguintes só para dar cumprimento à legalidade do orçamento, tirando uma ou outro projeto que tem financiamento. Depois, aprovamos na reunião de Câmara um orçamento que diz assim: a despesa municipal com pessoal é de 2,9 milhões de euros. Isto em dezembro. Em janeiro, no dia 18 de janeiro, na primeira reunião de Câmara, o que é que parece para nós deliberarmos? Vem o saldo transitado daquilo que não foi executado, por incapacidade. São quase todos os 4 anos que nós tivemos, que eu fui... Foram 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões que não se executaram. Sim. E então pega-se no saldo, primeiro diz o orçamento é este, e as despesas com o pessoal são 2,9 milhões. Em janeiro, passam de 2,9 milhões para 4,6 milhões. Quer dizer, então, a Câmara, que tem um gabinete de recursos humanos, que tem pessoal competente, que sabe quantos funcionários nós temos, não sabemos fazer as contas de despesas com o pessoal. Claro que sabemos. Muito bem. Vamos passar Só dar 2 respostas. Esta questão é a introdução do saldo de gerência. Obviamente, a Câmara, quando planeia um orçamento, planeia com o orçamento que tem disponível e conta com aquele dinheiro que depois vai ser inserido nas contas. Isto é sinceramente uma não questão. É verdade, nós fizemos um reforço do pessoal, porque também fizemos um reforço muito grande naquilo que são os serviços que hoje a Câmara Municipal presta em Vila Nova de Foscoa. Criámos espaços novos, criámos serviços novos, reorganizámos o próprio organograma da Câmara Municipal de uma forma diferente. Nós, quando entramos, a ação social tinha uma pessoa, uma profissional afeta. Hoje temos balcão da inclusão, temos CLAIM, temos uma série de serviços e, efetivamente, esses serviços têm financiamento, mas precisam de meios humanos e nós precisamos de reforçar. Criámos o Gabinete da Proteção Civil, tão importante agora nesta fase dos incêndios. Felizmente o Concelho de Foscoa não foi dos concelhos mais afetados da região, mas era um gabinete que nós sentíamos que precisávamos e criámo-lo. Como no turismo também conseguimos profissionalizar esse setor, por isso, efetivamente, contratámos mais pessoas para o município, porque achamos que assim estamos em condições de melhorar o serviço que prestamos às pessoas. Mas deixe-me só voltar atrás numa nota muito rápida sobre a questão da educação e sobre a questão da escola... Ainda não se referiu à educação, por isso... Sim, claro sim. E sobre tudo o que nós fizemos na educação. Eu já me referi à questão do projeto dos 4 milhões de euros. O Dr. Vítor falou na falta de planeamento e que o Governo Socialista reforçou a verba e não sei o quê. Bom, como eu disse há pouco, nós fomos uma dos primeiros 3 municípios da Cima de Douro que tivemos a nossa candidatura aprovada. Por isso, ser mais diligente do que isto parece-me um bocadinho difícil. Como eu disse, não ficámos por aqui e já temos no quadro 2030 aprovados 800 mil euros para reformular, aumentar e melhorar os espaços exteriores da escola do primeiro ciclo. Porquê? Porque a escola de Foscoa e o Concelho de Foscoa hoje ganham alunos. Nós temos mais 25 alunos este ano do que tínhamos o ano passado. E isso para nós é um motivo de regozijo, é um motivo de satisfação. Cursos profissionais. Não me parece, sinceramente, o Dr. Vítor... penso que está um bocadinho preso ainda a modelos do passado. A escola profissional, eu estou plenamente de acordo em que nós precisamos diversificar a oferta e precisamos ter outros cursos profissionais. Hoje, os cursos profissionais são dados no agrupamento de escolas. Nós temos um curso de desporto e temos um curso de turismo dentro do nosso agrupamento de escolas. A proposta é diversificar ainda mais o currículo? Nós ainda fizemos, essa é uma negociação que hoje é política, é negociada na Cima de Douro e temos que perceber a oferta que existe na região.
Mas nós ainda conseguimos mais. Conseguimos, desde há 3 anos para cá, uma parceria com o Instituto Politécnico da Guarda e vamos para o 4º ano seguido a ter o curso técnico superior profissional de alojamentos turísticos a ser lecionado em Foscoa. E porquê o curso técnico de técnico de alojamentos turísticos? Porque o Concelho de Foscoa é um concelho que aposta muito na cultura, no património e no turismo e, efetivamente, sentimos que os nossos profissionais têm dificuldade na captação de mão de obra. Se nós formos capazes de atrair, através do curso, gente para cá, profissional dessa área, temos a plena convicção que estamos a prestar um bom serviço a esses profissionais da restauração, da hotelaria, de todos, e estamos a prestar um bom serviço também aos alunos que vão aumentar o seu grau de formação e assim vão estar melhores preparados para o mercado de trabalho. É este trabalho conjunto que eu acho que é muito importante uma Câmara Municipal ter. Perceber onde é que pode ir buscar financiamento, perceber quais são as parcerias que pode fazer para, no fundo, ajudar depois a economia local, ajudar os foscoenses a prosperar e a fazer crescer os seus negócios. A ideia de quem vem é, claro, de ter emprego e ter onde viver. Há pouco falou no conceito da habitação das casas de função. Que outras propostas ou política quer adotar nos próximos 4 anos neste domínio? A habitação é, para mim, como eu disse há pouco, educação, saúde, ação social e habitação. São estes, e depois aliado a tudo isto, a questão da captação de investimento. São estas as grandes prioridades a que eu me apresento ao eleitorado foscoense. Mas falando concretamente na habitação, nós temos 3,5 milhões aprovados no âmbito do primeiro direito. Temos hoje casas em construção e reabilitação um pouco por todo o concelho, mas obviamente que o grande investimento se nota mais em Foscoa, se nota mais na zona histórica de Foscoa. Porquê? Porque nós fomos pelo caminho mais difícil. Não fomos pela construção nova, fomos pela reabilitação, porque era esse o espírito do primeiro direito. O que nós nos esforçámos foi em adquirir o máximo de casas possível, principalmente no centro histórico, renová-las e depois disponibilizá-las como habitação pública, neste caso com renda acessível, através do programa do primeiro direito. Mas, tal como eu disse, este executivo não se pauta apenas por executar, pauta-se por pensar e pensar num horizonte temporal. O que é que nós fizemos a par disto? Fizemos a nossa Carta Municipal da Habitação. A nossa Carta Municipal da Habitação mostra-nos em 10 anos aquilo que nós temos que fazer. O nosso planeamento é comprar mais cerca de 50 casas para torná-las habitação pública e aí podem ser casas de função, pode ser habitação acessível, pode ser renda acessível, pode ser habitação jovem, porque para nós é fundamental a questão da habitação. Ninguém se fixa... 4 anos? Diga? Para os 4 anos? Não, a Carta Municipal da Habitação está planeada para 10 anos. Nós temos que oferecer eu sei que as eleições são de 4 em 4 anos, mas também nunca o escondi. Eu venho para o município para me candidatar para 12 anos, porque acredito que verdadeiramente que os projetos que fazem a diferença na vida das pessoas e os projetos verdadeiramente estruturantes para o Concelho não se conseguem fazer a 4 anos. Têm que ser muito bem pensados, muito bem planeados e este é um caso paradigmático dele e por isso nós temos o primeiro direito a decorrer e temos a Carta Municipal de Habitação com mais 50 casas nos próximos 10 anos, que depois podem ter muitos formatos, como eu disse, habitação jovem, habitação acessível, casas de função, entre outras. Muito bem. Vítor Sobral, quais são as ideias do Partido Socialista para a habitação em Foscoa? Bom, primeiro de tudo, aquela Carta de Habitação que foi criada e o próprio projeto do primeiro direito, ele já foi reprogramado algumas vezes. Precisamente porque, volto a frisar, nós temos disponibilidade financeira comunitária para nos candidatarmos e depois fazemos tudo muito à pressa e vamos, de qualquer forma, candidatar e depois ajustamos. Porque numa fase inicial a candidatura do município há 4 anos era para um número particular de pessoas substancial de 80, depois aquilo ficou reduzido a 7, depois ou 8, as particulares. Assumindo a Câmara depois a grande responsabilidade de fazer intervenções e de adquirir a habitação. Depois, há aqui uma questão que me preocupa, pelo seguinte. O Engenheiro Pedro diz que nós tivemos a preocupação de, segundo o primeiro direito, fazer a reabilitação no centro histórico. E nós precisamos de perceber qual é, dentro da malha urbana do concelho, qual é a zona mais valiosa da cidade.
turisticamente falando, é o centro histórico. Se nós demolimos e bem, não é? Um bairro que não tem condições, ainda não está completamente demolido, mas que não tem condições, que é o bairro de Forfol, para depois, bem, ao abrigo do primeiro direito, recolocar as pessoas numa habitação condigna, nós precisamos de perceber e delimitar bem, olhar para aquilo que é o centro histórico e perceber qual será a melhor zona para podermos fazer esse tipo de trabalho. Segundo, Foscoa precisa da Carta de Intervenção Urbana, de Reabilitação Urbana, mas precisa de um grande projeto de reabilitação urbana que nós deixamos, que ainda foram feitas algumas, que era uma ARU, uma área de requalificação urbana, que é necessário repensar isto, e não é só para Foscoa. É para Foscoa e para centros históricos de algumas freguesias que são patrimonialmente muito importantes e que também têm que ter intervenção. Por isso, este tipo de programa deve primeiro ir ao encontro da valorização do património já existente, reabilitar, e depois, com a reabilitação, ganhar atratividade para termos os turistas mais tempo a circular, a consumir, a dormir em Foscoa, que é o que não temos. Segundo, quando falamos em habitação a custos controlados, rendas custos controlados, habitação jovem, habitação social, é preciso perceber, porque foi feito um projeto que já foi concessionado, mas que ainda não abriu, que demorou 8 anos a construção, que é o Story House. Nós vamos ao Story House, abrimos uma janela e o que encontramos de frente é um edifício completamente degradado. São obras do primeiro direito. Porque não são obras do primeiro direito. O Story House não está rodeado de obras do primeiro direito. Não, mas tem algumas... uma fachada ao lado que tem o primeiro direito. Não são obras do primeiro direito. Sim. O que é necessário é injetar dinheiro na economia, candidatar aí sim uma grande área de requalificação urbana e com apoios do município, não só com apoios comunitários, mas também com apoios do município, garantir às pessoas que são proprietárias dos imóveis que possam fazer intervenções nos seus imóveis, possam recuperar a fachada, mudar as caixilharias, ver as condições térmicas da casa, as coberturas e o município com participar nessas obras? Iniciar aquilo que nós consideramos que é o grande projeto de reabilitação urbana, não só de Foscoa, eu volto a dizer não só de Foscoa, porque nós temos Seduvim, Freixo de Numão, Almendra, muitas outras freguesias até mais pequenas, E temos obras em todas elas. Mas são obras, lá estamos a falar... do primeiro direito. Do primeiro direito, não estamos a falar de intervenções de requalificação urbana, que é completamente diferente. E nós precisamos de, aí sim, valorizar aquilo que nós temos. E isso é possível. E isso tem que ser focado e tem que ser trabalhado, tem que ser planeado. Não é desta forma de temos o financiamento, temos que ir lá buscar, depois já vemos o que é que vamos fazer, alteramos ou não alteramos. Mas dar ainda uma outra nota. Para avançarmos, por favor. Sim, que eu quero só ir um bocadinho atrás. O Pedro pode dizer sempre que, relativamente à escola do PRL, foram os 3 primeiros. Mas é que os primeiros da Cimodouro foram buscar financiamentos para as escolas em 2010, 2011, 2012. Desde 2020. E só dar outra nota. O problema disto é que diz pouco para o futuro, para os próximos 4 anos, Vítor Sobral. E o orçamento, aquilo que eu disse sobre o orçamento, o exemplo que eu dei sobre o orçamento, de em dezembro termos uma verba afeta ao pessoal e em janeiro ter outra, isto não tem a ver com o aumento do pessoal na Câmara. Isto tem a ver a enganar os foscoenses, a apresentar números que não são os reais para aprovar um orçamento e depois a seguir reforçamos a verba. E isto não se faz em lado nenhum. É boa gestão com a introdução. Isto, Pedro Duarte? É boa gestão com a introdução do saldo de gerência. Obviamente que o município, quando está a planear o orçamento, percebe o dinheiro que tem na introdução do saldo de gerência que depois é introduzido. E fazemos as contas com o dinheiro que está disponível e com o dinheiro que vai ser introduzido. É uma questão fácil. Mas eu quero. Como é que é boa gestão? Tem uma vantagem muito substancial do tempo, Se pedem só serviços, quanto é que vamos gastar com o pessoal?
vamos gastar 5 milhões. Temos Não, só avançado. fomos 2,9. Mas nós sabemos que o dinheiro depois vem da introdução do saldo de gerência e Mas está não ali podem disponível fazer para isso. Mas nós sabemos. Isso então é uma ainda não enganam mais questão. os foscoenses, Mas eu quero então nós voltar um sabemos. bocadinho aqui à questão da habitação. O Dr. Vítor deve ter visto com atenção a entrevista que dei ontem, onde exatamente eu falo nesta Não vi, questão não vi. que eu anunciei. Queríamos criar um regulamento para apoiar as pessoas que queiram remodelar as suas fachadas e fazer pequenas obras de intervenção com o pleno respeito daquilo que deve e pode ser feito nos centros históricos e para, no fundo, ajudar as famílias financeiramente a reconstruir o centro histórico, porque no centro histórico falou da questão do Story House, é efetivamente uma obra muito importante para a revitalização do nosso centro histórico, como são as casas do primeiro direito, e nós não discriminamos se as pessoas saem do bairro da Farfola e depois podem viver para aqui, para ali ou para além, ou se têm que viver todas juntas ou se têm que viver separadas. As pessoas são todas iguais e têm todos os mesmos direitos em viver em todo o lado que queiram. Por isso queria deixar essa nota Só sobre bem o Story House. frisada. O Story House... Não, temos e o mesmo de Story avançar. House- Nós e o estamos a chegar ao Story- fim, nós e o estamos a Story chegar ao House- fim do tempo e Certo. temos mesmo de avançar, porque ainda queria falar da ação social e do setor vitícola. A ação social, e aqui vamos ter de ser praticamente telegráficos, e convém que se perceba e que saibamos todos que o Vítor Sobral tem uma vantagem substancial no tempo, por isso peço-lhe... tem. E por isso peço-lhe um especial esforço de sintetizar. Pedro Duarte, a ação social, qual é a prioridade do PSD para o próximo mandato? A principal preocupação... É bom, é bom lembrar que já fizemos- falámos de saúde, um Sim, pouco de sim. população idosa também, mas na ação social qual é a grande prioridade Na daquilo ação que ainda não social foi nós criámos uma série de instrumentos e de gabinetes que esperamos agora que tragam um melhor serviço à população. Como eu disse há pouco, criámos o balcão da inclusão que estará no terreno em muitíssimo pouco tempo, criámos o CLAIM, que é um gabinete de apoio à integração dos migrantes, criámos o radar social, recebemos a transferência das competências da área social e reforçamos com pessoas para estarem nestes gabinetes. Obviamente que temos o balcão da saúde sobre rodas e temos muitos outros projetos. O apoio que nós damos às IPSS é sempre muito importante. As IPSS passam por algumas dificuldades financeiras, fruto do contexto em que vivemos, e é uma área que para nós é sempre muito importante. Essas IPSS têm um papel muito importante no serviço social que fazem, principalmente nas freguesias, mas também na cidade, e por isso o setor social para nós é verdadeiramente estruturante e estaremos sempre disponíveis para reforçar, para arranjar mais candidaturas. Temos também o CLDS, com um protocolo com a Cruz Vermelha Portuguesa, mas são tudo projetos que depois nós queremos que eles vão efetivamente para o terreno e que façam a diferença na vida das pessoas e, neste caso, dos mais desfavorecidos. Por uma questão de gestão de tempo, eu vou já dar-lhe a palavra, Vítor Sobral, mas mantenho-me com o Pedro Duarte para falarmos da questão do setor vitícola. A crise no setor dos vinhos, sobretudo na região do Douro, chega a ser alarmante, pode criar um problema social grande, porque os produtores de vinho estão com enormes dificuldades em escoar a produção. Para este ano, o Governo já anunciou e vai dar um apoio aos produtores. 50 cêntimos. De 50 cêntimos Na por... destilação. Exatamente. A questão é que o apoio prevê-se apenas para este ano. Que papel deve ter o município para apoiar, sobretudo, os pequenos produtores? Em primeiro lugar, dizer que o problema da agricultura é um problema que se tem agudizado ao longo dos últimos anos e acho que, de uma forma geral, a sociedade conhece ou está de acordo de quais são as causas. Falta de mão de obra, custo da mão de obra, falta ou deficiente fiscalização por parte do IVDP e dificuldade depois no escoamento do produto. O que é que isto faz? Pressão principalmente nos pequenos agricultores, que não conseguem... O preço da uva é baixíssimo, não dá para o trabalho são e os custos de produção estão sempre a aumentar. O que é que nós temos, o que é que eu acho que uma Câmara como a de Foscoa deve fazer? Obviamente estar ao lado daquilo que são os interesses do pequeno agricultor, é esse pequeno agricultor que vai sentir na pele e vai sofrer primeiro, e já está a sofrer hoje em dia, com estes problemas todos, mas temos esta questão da destilação de 50 cêntimos no apoio para a destilação. Esta medida já tem sido feita no passado, mas eu acho que nós temos que ser aqui um bocadinho ousados e temos que ter aqui uma capacidade de inovar e trazer novas soluções para o Douro. Se nós temos um problema de escoamento, temos que profissionalizar o setor que faz com que da publicidade, do marketing, sempre à volta do vinho do Porto, para nós, vinho generoso,
Mas temos que criar aqui condições de exponenciar ainda mais a visibilidade. O produto tem um valor acrescentado enorme, tem uma qualidade enorme e nós temos que arranjar soluções... Ir em busca de mais mercados, é isso? Ir em busca de mais mercados e arranjar soluções que sejam inovadoras, porque nós já percebemos que as soluções que foram adotadas até aqui apenas nos permitiram empurrar o problema com a barriga para a frente, mas não nos permitiram resolver o problema de raiz. Por isso eu acho que nós temos que criar formas de conseguir vender o produto, porque o produto é muito importante na questão da sustentabilidade económica, mas também na questão da sustentabilidade turística. Nós somos património da humanidade pelos cálculos da vinha. Se os agricultores abandonarem a vinha, o turismo também deixará de vir, porque não vem ver vinhas completamente abandonadas. Por isso, o município de Foz de Coa tem que estar na primeira linha da defesa dos nossos agricultores e dos seus interesses. Obviamente que nós não temos a capacidade financeira para resolver este problema, mas temos que chamar a atenção e temos que estar sempre disponíveis para, seja com o Governo, seja depois, por exemplo, com o IVDP, seja com todos os institutos, estarmos na primeira linha da defesa dos nossos agricultores. Muito bem. Vítor Sobral, 2 minutos, por favor, para estes 2 temas. Bom, sobre o vinho, isto é uma crise, vai-se agravar. Este ano encontrou-se a solução da destilação a 50 cêntimos, para o ano vai-se agravar porque plantamos, reestruturamos. As vinhas estão agora a iniciar o seu processo de produção máxima plena. Eu quero dizer que, com a falta de mercado para escoar o produto, este problema será imensamente muito maior e preocupante. Como é que nós podemos dar a volta a isso? Como é que a Câmara pode ajudar a volta a isso? Primeiro, apoiando os agricultores, criando um regulamento de apoio aos produtos fitossanitários, para os tratamentos, apoiando diretamente o agricultor naquilo em que ele tem mais dificuldade, porque nós estamos a falar baixar custos de produção, pequenos... é isso? Sim, baixar os custos de produção para que ele possa pelo menos respirar, porque depois quem vai para o mercado não são eles, são os grandes produtores que têm as marcas já e que exportam. Outra questão que me parece importante, e não é só nos produtos fitossanitários, há programas de apoio no PRR ou no PDR de pequenos apoios à modernização, à aquisição de equipamentos agrícolas, máquinas agrícolas, e nós estaremos para apoiar naquilo que diz respeito à contrapartida nacional para a aquisição desses equipamentos, que é fundamental para a inovação. Outra questão que nós temos que fazer e que é fundamental, nós temos que ir à procura de mercados que criem valor ao produto que nós vendemos. E isso só se consegue, não se consegue em Foz de Coa. Isso consegue-se pegar nos nossos agricultores, nos pequenos, médios, que são de Foz de Coa, que produzem, que têm marcas próprias, do mel, do azeite, da amêndoa, do vinho, e levá-los, pagar as despesas de viagem, a estadia, e levá-los a grandes feiras internacionais. Porque é aí que se ganha o capital e se acresce valor àquilo que são os nossos produtos, que nós tanto falamos e que nós tanto defendemos, mas que depois, quando é para ganhar dinheiro, não conseguimos. Isto penaliza-nos economicamente. E para isso, a Câmara vai criar connosco um gabinete de apoio à economia e ao empreendedorismo. Cada produtor, cada agricultor, cada jovem, seja quem for, que tenha uma ideia de negócio, vai à Câmara, mas não é para a Câmara dizer assim, está aqui o regulamento de candidato. Não. Deixe os seus documentos que nós tratamos da candidatura. Nós vamos fazer a assessoria disso. É completamente diferente. É estar ao lado. Sobre ação social, e ainda mais, quando há manifestações do Douro, o Executivo tem que vir com os agricultores, não pode ficar no gabinete. Deve apoiá-los. Ficou percebido. Prioridade na ação social. Apoiámos com transporte certo, na última manifestação. Autocarro, mas ficaram lá nos gabinetes. Mandámos o autocarro, claro, não. Mas ficaram nos gabinetes, não é? Disponibilizámos o transporte. Outra questão. Prioridade na ação social. Pois era aproveitamento social, político. até porque eu sou dirigente social e tenho muita honra em ser dirigente social, e para ser dirigente social também temos de ter um lado humano muito grande. Construí uma unidade de cuidados continuados numa vila em que ninguém acreditava, tem 50 postos de trabalho. O que é preciso para desafogar as IPSS? Apoiá-las diretamente à contratação. Nós vamos criar um regulamento por cada posto de trabalho criado, e não é só para as IPSS, é para toda a economia. Por cada posto de trabalho criado, nós vamos dar à cabeça para os quadros e mapa de pessoal, por tempo indeterminado, nós vamos dar um apoio de 5.000 euros e vamos a custear, a assegurar a segurança social durante 48 meses. O que é que acontece com isto? E para terminar Os restaurantes têm que se manter abertos aos domingos, os empresários podem reforçar, podem inovar, porque têm um apoio para poder estimular a sua atividade e, para além disso,
As IPSS são um grande motor deste país. É que não é do Conselho. Em termos de empregabilidade... Ficou claro, Vítor Sobral. São um grande motor. E nós temos que as apoiar. Só para dizer isto, nós vamos criar um regulamento de apoio às IPSS em que vamos transferir por ano a verba total de um posto de trabalho por ano. Isto é, sejam 20 mil euros, 5 mil euros sim, para desafogar as IPSS, para eles Ficou poderem claro. respirar Ficou claro. e terem Vamos melhores avançar serviços. para as declarações finais, ainda que, como o Pedro Duarte tenha um pouco ainda de desvantagem no tempo, pode referir-se a alguma das últimas ideias que foram aqui afloradas e depois sim, quando o entender, pode iniciar a sua... Então, se me permite, 2 notas mais sobre a questão da agricultura. Uma das medidas do Governo foi a questão do apoio às cooperativas e isso para nós parece-me uma medida muito inteligente e muito importante, dotarmos as cooperativas de mais meios e de melhores condições para dar resposta, porque as cooperativas são muitas vezes o primeiro interlocutor com o pequeno agricultor. Por isso, tudo aquilo que nós pudermos ajudar as cooperativas parece-me uma medida muito inteligente. E depois outra questão que me parece também muito importante, a questão da criação de uma taxa turística, que é um assunto que se vai falando no Douro. Por que não fazer com que essa taxa turística revertesse para a ajuda, se é uma taxa turística, revertesse para a ajuda direta ao pequeno agricultor. Como eu disse há pouco, o turista só vem ao Douro se for para ver vinhas bem tratadas. Quem é que trata das vinhas? É o nosso pequeno agricultor. Acho que podia ser uma medida de financiamento para o nosso pequeno agricultor, podia fazer a diferença no final do ano e neste contexto difícil que nós percebemos que não mudará no curto espaço de tempo. Disse que já havia um gabinete de apoio ao empreendedor. Sim, já existe um gabinete, já existe o Espaço Empresa em Foscoa e já existe um regulamento de apoio ao empreendedorismo. Terminámos a primeira fase de candidatura já há cerca de uma semana, de 15 dias. Em muito breve trecho estarão aí os resultados desta primeira fase de candidaturas. Muito bem, estamos prontos então para as vossas declarações finais. Pedro Duarte, por favor. Quero dizer aos foscoenses que me apresento a este ato eleitoral ciente daquilo que são as minhas qualidades e as minhas características para ser o vosso Presidente de Câmara nos próximos 4 anos. Apesar de me estar a candidatar ao mandato dos próximos 4 anos, o meu programa político tem medidas para os próximos 10 anos, porque, tal como eu disse há pouco, acredito que verdadeiramente só fazemos a diferença na vida das pessoas se conseguimos projetos estruturantes. Os projetos estruturantes não se conseguem construir ao longo de 4 anos e, por isso, temos um programa político realista, credível, ambicioso e rigoroso. Com a minha idade, com a minha experiência política, com a minha vontade de trabalhar, com a equipa que consegui reunir ao meu lado, acredito que tenho tudo o que é preciso para estar à frente dos destinos do nosso Conselho. Bem, Vítor Sobral, por favor. Amigos foscoenses, o percurso de vida e o percurso profissional que eu tenho já nestes 52 anos permitem-me abraçar um desafio, não pelo interesse pessoal, não pelo interesse familiar, mas por aquilo que é o foco e a preocupação que nós devemos ter todos e assumindo a responsabilidade de desenvolver Foscoa. Foscoa parou, Foscoa está suja, Foscoa regrediu e é preciso uma mudança clara, com pessoas certas, e a nossa equipa é com certeza a melhor equipa, com mais capacidade, mais experiência profissional, competente, com uma visão clara, assente em 4 eixos fundamentais: a educação, a saúde e a segurança, a economia agrícola, comercial, industrial, das IPC social e o turismo, juventude e cultura. Nós percebemos, sabemos e podem confiar nesta equipa para transformar por completo Foscoa na próxima década. Muito bem, Vítor Sobral, Pedro Duarte, a ambos muito obrigado por aqui estarem. Foi a hora dedicada a Vila Nova de Foscoa. Esperamos que o debate tenha sido esclarecedor para os habitantes que vão votar no próximo dia 12 de outubro, também com a nossa ajuda e por todo o território Portugal continental. Obrigado por estar desse lado e até breve.